Hoje eu vim aqui para descomplicar a pronúncia do ED final nos verbos do inglês, nos verbos regulares, quando eles estão no passado ou no passado particípio. Nossa, que tanto de nomes descomplicados. Resumindo, vou descomplicar a pronúncia do ED para você. Hello everyone, aqui é o Keith Ruiz, inglês do Platinum, e hoje eu tô aqui para te explicar um jeito muito simples de você acertar a pronúncia do ED final dos verbos. Porque basicamente, o que você tem que ter em mente, que esse ED ao final dos verbos, que a gente usa para fazer o passado, né, ele nunca vai ter um som de E, tá? Por exemplo, eu vejo que na minha experiência, assim como professor, vários alunos ao longo do tempo vão colocar um verbo no passado, por conta da influência do português, acaba dizendo worked, ou like it, ou studied, né? E isso não se faz, essa não é a melhor pronúncia para isso. Aliás, essa não é nem a pronúncia correta para isso, ok? Então hoje eu vou te explicar uma regra muito clara, muito simples, se você fizer a coisa do jeito que eu estou te falando aqui agora. Primeira coisa, o som, quando você vê um verbo que termina em ED, a primeira coisa que você tem que saber é como que você pronuncia esse verbo no presente. Eu li o verbo ali, esse verbo aqui, work, né? No presente eu falo work. O que você vai fazer? Você vai adicionar um som de D ao final do verbo. Simplesmente. É assim que você vê. Então, se você vir um verbo que tem um ED final, simplesmente você adiciona um som de D. O que acontece? Na prática, existem fonemas que são incompatíveis com o som do D. Então, quando você tentar falar, por exemplo, quando você pega o work, o último fonema do verbo no presente é o work. Então, quando você pega esse fonema e tenta colocar um som de D, você vai ver que fica difícil, não é natural. Pensa, worked, não é natural. Então, existe uma incompatibilidade motora mesmo aqui do sistema fonador e você não consegue fazer isso naturalmente. Então, quando isso acontece, esse ED final, ele vai ter um som de T. Um som de T. Então, por exemplo, você pensa no verbo work e você passa ele para o passado, worked. Worked. Você pega o verbo like no passado, liked. Você pega o verbo love no passado, loved. Então, muitas vezes, esse ED final vai ter o som de T. Em algumas situações, o ED final, ele vai ter o som de D. Por exemplo, você pega um verbo como dream. No passado, dreamed. Você vai falar o verbo como ele é no presente e adicionar o som do D. Dream, dreamed, dreamed. Você pega o verbo play. No passado, played, played. Então você coloca um som do D. E esse D, ele é bem fraquinho, porque senão ele acaba se confundindo com o som do G. Tá? Ele nunca vai ser um D, ele sempre vai ser um D, ok? Bem fraquinho, bem fraquinho. E pode ser também que você esteja diante de um verbo que, por conta dessa incompatibilidade de fonemas, por exemplo, um verbo que termina com um fonema que é parecido com um D, ou é parecido com um T, geralmente esses verbos, ou então um verbo que termina em Y. Então, por exemplo, eu pego aqui o verbo complete. O último som que sai desse verbo, o último fonema que você pronuncia é o fonema do T, complete. Então, isso é muito próximo do som do ED. Então, nesse caso, você vai falar id no final. Então, por exemplo, completed, visited. Então, nesses casos, você vai falar id no final. Então, esse é o som que vai ter. E também quando você estiver diante de um verbo que termina em Y. Tá? Termina em Y, precedido de consoante, por exemplo, study. Você lembra? Como que eu falo o verbo no presente? Study. Para passar para o passado, adiciona o som do D. Studied. Apesar que tem um I e D, você nunca vai falar esse E, tá bom? Porque o erro comum de todos os brasileiros que estão começando a estudar é falar studied. E isso é um erro muito comum, muito comum. Agora, pode ser evitado facilmente se você lembrar dessas 3 regrinhas que eu falei para você, ok? Então, o ED nunca tem som de ED, né? Nunca tem ED ou ED. É sempre D ou ID, ok? Esses são os 3 sons, ok? Se você gostou dessa dica, deixa aí seu like,
comenta, porque é muito importante eu saber a sua opinião, saber se você gosta do que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa cada vez mais fazer um conteúdo melhor para você, ok? Thank you very much, vejo você no próximo vídeo. Bye!